Acima e além. Os sonhos de Dom Bosco. Antônio da Silva Ferreira. Capítulo 1. Sonhos sobre a Igreja Católica. As duas colunas. No dia 26 de maio de 1862, Dom Bosco tinha prometido aos jovens contar-lhes alguma coisa de belo no último ou no penúltimo dia do mês. Em 30 de maio, pois, de noite, contou uma parábola ou semelhança, como ele quis chamá-la. O sonho das duas colunas se insere em um momento especial da história da Igreja na Itália. Ela se encontrava quase em estado de perseguição. Por volta de 1860, cerca de 900 padres estavam presos na ilha de Elba, por terem se manifestado favoráveis ao Papa. Mais de 100 dioceses ficaram sem bispo. As pessoas que eram suspeitas de favorecer a causa do pontífice tinham suas casas investigadas e sofriam vexames das autoridades. Dom Bosco e o oratório não foram exceções. Nessa época, foram muitas as pessoas que disseram ter tido visões ou avisos de que a Igreja triunfaria de seus inimigos. Este sonho se insere nesse grupo de manifestações. Ele condiciona a vitória da Igreja às devoções, tão caras a Dom Bosco, da Eucaristia e da Imaculada. Eis o texto. Quero contar a vocês um sonho. É verdade que quem sonha não raciocina. Todavia, eu, que contaria a vocês até os meus pecados, se não tivesse medo de fazer que escapassem todos e fizesse cair a casa, conto este sonho para a utilidade espiritual de vocês. Sonhei alguns dias atrás. Os navios em combate. Imaginem que estão numa praia, ou melhor, sobre um escolho isolado e que não podem ver outro pedaço de terra senão o que tem sob os pés. Em toda aquela vasta superfície das águas, avista-se uma multidão de embarcações dispostas para a batalha, cujas proas terminam num esporão de ferro agudo como um dardo, que, onde empurrado, fere e traspassa tudo. Essas embarcações, equipadas com canhões, cargas de fuzis e outras armas de todo tipo de material incendiário, e também com livros, avançam contra uma embarcação muito maior e mais alta que todas, tentando chocar-se contra ela com o esporão, incendiá-la ou causar-lhe todo o dano possível de outros modos. Preparada com perfeição, aquela majestosa embarcação é escoltada por muitos navios pequenos, que dela recebem o sinal de comando e fazem evoluções para defender-se da frota adversária. O vento é contrário a elas, e o mar agitado parece favorecer os inimigos. As duas colunas. No meio da imensidão do mar, se elevam das ondas duas robustas colunas, altíssimas, pouco distantes uma da outra. Sobre uma delas encontra-se a estátua da Virgem Imaculada, que tem pendurado sob os pés um largo cartaz com a inscrição: Auxílio dos cristãos, Auxílio Christianorum. Sobre a outra coluna, muito mais alta e grossa, há uma hóstia de grandeza proporcional à coluna, e debaixo outro cartaz com as palavras: Salvação dos que creem, Salus Credentium.
A batalha. O comandante supremo da grande embarcação, que é o pontífice romano, vendo o furor dos inimigos e a situação desfavorável em que se encontram seus fiéis, resolve convocar junto a si os pilotos das embarcações secundárias para se aconselharem e decidirem o que fazer. Todos os pilotos sobem e se reúnem em torno do Papa. Mas, como o vento se enfureça sempre mais e a tempestade aumente, são reenviados para governar as próprias embarcações. Vindo um pouco de bonança, o Papa reúne pela segunda vez em torno de si os pilotos, enquanto a nau capitânia segue seu curso. Mas a borrasca volta, causando medo. O Papa está no timão, e todos os seus esforços são dirigidos a levar a embarcação para o meio daquelas duas colunas, do alto das quais pendem muitas âncoras e grossos ganchos soldados a correntes. Naus inimigas movem-se todas para assaltá-la e tentam detê-la por todos os modos e fazê-la afundar. Umas com os escritos, com os livros, com matérias incendiárias de que estão cheias e que procuram jogar a bordo. As outras com os canhões, com os fuzis e com os esporões. O combate se faz cada vez mais aguerrido. As proas dos inimigos chocam-se violentamente, mas são inúteis seus esforços e seu ímpeto. Em vão tentam a prova e desperdiçam toda sua fadiga e munição. A grande embarcação prossegue segura e franca em seu caminho. Acontece às vezes que, levando golpes formidáveis, sofre em seus flancos uma larga e profunda abertura. Mas apenas aconteceu o dano, a um sopro vindo das duas colunas, as brechas se fecham e seus furos se obturam. E, no entanto, os canhões dos assaltantes explodem. Quebram-se os fuzis, toda e qualquer arma e os esporões são destruídos. Muitas embarcações afundam. Então os inimigos furibundos começam a combater com armas curtas, mãos, socos, blasfêmias e maldições. O Papa morreu, elege-se outro Papa. Eis que o Papa, ferido gravemente, cai. Logo aqueles que estão junto dele correm para ajudá-lo e o levantam. O Papa é atingido pela segunda vez, cai de novo e morre. Um grito de vitória e de alegria ressoa entre os inimigos. Em ver seus navios se vê uma indizível exultação. Então, morto o pontífice, outro Papa entra em seu lugar. Os pilotos reunidos o elegeram tão subitamente que a notícia da morte do Papa chega com a notícia da eleição do sucessor. Os adversários começam a perder a coragem. A vitória da Igreja. O novo Papa. Desbaratando e superando todos os obstáculos, guia a nau até as duas colunas e, chegando ao meio delas, liga com uma correntinha que pendia da proa a uma âncora da coluna sobre a qual estava a hóstia, e com outra correntinha que pendia da polpa, liga da parte oposta a outra âncora pendente da coluna, sobre a qual estava colocada a Virgem Imaculada. Sucede então uma grande reviravolta. Todas as embarcações que até então tinham combatido aquela sobre a qual se sentava o Papa fogem, se dispersam, chocam-se e se arrebentam umas contra as outras. As embarcações afundam e procuram afundar as outras. Alguns pequenos navios que tinham combatido valorosamente com o Papa são os primeiros a se ligar às colunas. Muitas outras embarcações, tendo se retirado por temor da batalha, e que se encontram a grande distância, ficam observando prudentemente, até que, perdidos nos redemoinhos do mar,
Os restos de todas as embarcações desfeitas vogam com grande força na direção daquelas duas colunas. Ao chegar lá, se prendem aos ganchos que das mesmas pendem, e aí ficam tranquilas e seguras, junto com a embarcação principal sobre a qual está o Papa. No mar reina uma grande calma. Então Dom Bosco interrogou o padre Rua. Que é que pensa disso que contei? Padre Rua respondeu: Parece-me que a nau do Papa seja a igreja, de que ele é o chefe. As embarcações, os homens, o mar, este mundo. Aqueles que defendem a grande nau são os bons, afeiçoados à Santa Sé. Os outros são seus inimigos, que com toda a espécie de armas tentam reduzi-la a nada. E que as duas colunas de salvação são a devoção a Maria Santíssima e a devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Padre Rua não falou do Papa caído e morto, e também Dom Bosco calou-se sobre esse assunto. Só acrescentou: falou bem. É necessário somente corrigir uma expressão. Os navios dos inimigos são as perseguições. Preparam-se gravíssimos trabalhos para a Igreja. O que existiu até agora é quase nada em relação a quanto deve acontecer. Seus inimigos são representados pelas embarcações que tentam afundar, se conseguirem o navio principal. Só restam 2 meios para salvar-se em tanta desordem: a devoção a Maria Santíssima e a frequência da comunhão, empregando todos os modos e da melhor maneira para praticá-las e fazê-las praticar por toda parte e por todos. Boa noite. O Cavalo Vermelho. Dia 6 de julho de 1862. Dom Bosco contou um sonho que tivera na noite anterior. Esta noite tive um sonho singular. Sonhei que me encontrava junto com a Marquesa Barolo e que passeávamos em uma pracinha que dava para uma grande planície. Eu via os jovens do oratório a correr, a pular, a recrear-se alegremente. Queria que a Marquesa ficasse à minha direita, mas ela me disse: Não, fique onde está. Pôs-se então a falar dos meus jovens. Está muito bem que o senhor se ocupe dos jovens, mas deixe só a mim o cuidado de ocupar-me das filhas. Assim iremos de acordo. Eu lhe respondi: Mas me diga um pouco. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para redimir só os jovenzinhos ou também para as meninas? Eu sei que nosso Senhor redimiu a todos, meninos e meninas. Pois bem, eu devo procurar que seu sangue não seja derramado inutilmente, tanto pelos jovens quanto pelas meninas. Enquanto conversávamos sobre isso, eis que entre os meus jovens, que estavam na pracinha, fez-se um profundo silêncio. Todos deixaram seus brinquedos e se puseram em fuga, quem por um lado, quem por outro, cheios de temor. Eu e a Marquesa paramos e por um momento ficamos imóveis. Procuro o motivo daquele terror, e assim vou adiante com a Marquesa. Levanto um pouco os olhos e eis que lá no fundo da planície vejo descer à terra um cavalo grande, mas tão grande. Fiquei com sangue gelado pelo medo. Era grande como esta sala? Perguntou o padre Francésia. Oh, bem maior, respondeu Dom Bosco. Era alto e grande 3 ou 4 vezes o palácio Madama. Em suma, uma coisa extraordinária. Enquanto eu queria fugir, temendo alguma catástrofe, a Marquesa Barolo desmaiou e caiu por terra. Eu quase não conseguia ficar de pé, de tanto que me tremiam os joelhos. Corri e fui me esconder atrás de uma casinhola, que não estava muito distante, mas me tocaram de lá, aos gritos: vá embora, não venha aqui. No entanto, eu dizia comigo mesmo: quem sabe que diabo será aquele cavalo?
Não quero mais fugir, quero ir adiante e observá-lo mais de perto. E embora, tremendo todo, criei coragem, voltei atrás e avancei. Oh, que horror! Com aquelas orelhas em pé, com aquele tamanho focinho, ora me parecia que tinha tanta gente em cima, ora que tivesse asas, de forma que exclamei: mas este é um demônio. Enquanto o contemplava, como estava em companhia de outros, perguntei a um: que é este cavalão? Tive como resposta: este é o cavalo vermelho Ecos Rufus, do Apocalipse. Depois acordei e me encontrei na cama, apavorado, e toda essa manhã rezando missa no confessionário, tinha sempre diante aquela desagradável figura. Agora quero que alguém procure se este Ecos Rufus é verdadeiramente citado na Sagrada Escritura e qual seja o seu significado. O dever do padre. Na noite de 29 para 30 de setembro de 1884, Dom Bosco sonhou. Pareceu-lhe que ia para Castel Novo, caminhando por uma planície. A seu lado, um venerando sacerdote, do qual disse que não recordava mais o nome. Conversavam sobre os padres. Trabalho, 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 diziam. Eis qual deveria ser o objetivo e a glória dos padres. Não cansar-se nunca de trabalhar. Assim, quantas almas se salvariam? Quantas coisas para fazer pela glória de Deus! Oh, se o missionário agisse de verdade como missionário, se o pároco fosse realmente o pároco, quantos prodígios de santidade resplandeceriam em toda parte! Mas, infelizmente, muitos têm medo de trabalhar e preferem as próprias comodidades. Raciocinando desse modo entre eles, chegaram a um lugar chamado Filipelli. Então Dom Bosco começou a lamentar a atual escassez de padres. É verdade, continuou o outro. São poucos os padres, mas se todos eles agissem como padres, haveria o bastante. Em vez disso, quantos padres há que não fazem nada para o ministério? Uns não fazem mais do que ser o padre da família. Outros, por timidez, ficam na ociosidade. Se eles se colocassem no ministério, se fizessem o exame de confissão, encheriam um grande vazio nas fileiras da igreja. Deus dá as vocações em proporção com a necessidade. Quando veio o alistamento militar dos clérigos, todos estavam espantados, como se ninguém mais devesse ser padre. Mas quando as fantasias se acalmaram, viu-se que as vocações, em vez de minguar, estavam aumentando. E agora, interrogou Dom Bosco, que é preciso fazer para promover as vocações no meio dos jovens? Nada mais, respondeu o companheiro de viagem, que cultivar com zelo entre eles a moralidade. A moralidade é a sementeira das vocações. E o que devem fazer especialmente os padres para obter que a vocação deles produza fruto? O presbítero aprenda a dirigir bem e a santificar sua casa. Presbiter discat domum suam regere et sanctificare. Cada um seja exemplo de santidade na própria família e na própria paróquia. Não às ordens de gula, não ao engolfar-se nos cuidados temporais. Sejam antes de tudo modelo em casa e depois será o primeiro fora. A certo ponto do caminho, aquele sacerdote perguntou a Dom Bosco aonde ia. Dom Bosco indicou Castel Novo. Então, deixando-o prosseguir, ficou com um grupo de pessoas que o precediam. Dados poucos passos, Dom Bosco acordou. O dever da esmola. Dom Bosco queria publicar um livro sobre o emprego que os ricos deveriam fazer do dinheiro, mas os salesianos não concordaram com ele,
pois um artigo do Boletim Salesiano sobre o assunto provocara não pouca polêmica. No dia 4 de junho de 1887, narrou o seguinte sonho. Sonhei algumas noites atrás que vi Nossa Senhora. Ela me repreendia pelo meu silêncio sobre a obrigação da esmola. Disse-me que muitos sacerdotes se perdiam porque faltavam aos deveres impostos, pelo 6º e pelo 7º mandamentos. Mas insistiu especialmente sobre o mau uso das riquezas. Caso se desse o supérfluo aos pobres, seria maior o número dos eleitos. Mas muitos conservam venenosamente, etc. E se lamentava de que o sacerdote do púlpito tivesse medo de explicar o dever de dar o supérfluo aos pobres, e assim o rico acumula ouro no seu cofre.